No finalzinho do mês de março, nós fomos surpreendidos com a série que vem revolucionando o mundo cinematográfico e a nossa sociedade de forma geral. Ela vem trazendo aí muitas críticas relevantes, trazendo diálogos importantes, e eu não poderia deixar de falar sobre ela, até porque a temática que é tratada na série, ela mexe comigo no lugar muito particular, não somente porque eu sou mãe, mas também porque eu sou uma defensora ativa dos direitos das mulheres, da igualdade de gênero. Então, isso é uma das minhas bandeiras e eu preciso falar sobre isso com vocês. Eu estou falando da série Adolescência. Se você ainda não assistiu a série, eu recomendo que assista. Aqui nesse episódio eu vou dar alguns spoilers. Se você não se incomodar com isso, então fica comigo, por favor. Mas, se você se incomodar com spoilers, então vai assistir a série e depois volta aqui para me ouvir, porque eu tenho certeza que essas reflexões que eu vou trazer vai contribuir e muito para que você amplie o seu olhar sobre a discussão, para que você também possa desenvolver a sua análise crítica, enfim, para a gente de fato levantar esse tema, que na verdade não é um tema só, são vários, que é preciso a gente falar cada vez mais. Mas antes de tudo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar por Janaína Ferreira. É uma alegria imensa ter você aqui comigo. Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja animado, animada para começar mais uma semana e para fazer o seu papel de levar uma boa mensagem para o mundo, de melhorar os seus relacionamentos, de estar atento e atenta ao que de fato é importante. E cuidar dos nossos jovens, das nossas crianças, é algo extremamente importante, principalmente quando a gente fala de internet, quando a gente fala de redes sociais. A série Adolescente, ela me pegou num lugar muito particular porque eu sou mãe de uma criança ainda, de um bebê praticamente, mas eu conheço muito próximo de mim adolescentes na faixa etária do Jimmy, que é o personagem principal da série, adolescente que comete um crime, feminicídio, e que é um crime de ódio contra mulheres. Eu fiquei muito impactada, primeiro que a série ela traz uma nuance totalmente diferente do que eu estou acostumada de assistir. Eu relutei um pouquinho em assistir porque eu já sabia previamente que era um tema pesado, que era uma série que tratava sobre uma temática não tão fácil de ser digerida e a forma como ela era mostrada envolvia a gente muito, sabe, na narrativa. É uma série filmada em plano sequência, então você não tem aqueles cortes que vai de uma cena para outra, que acontece geralmente nos filmes comuns que a gente assiste diariamente, ou em uma série comum. É uma série toda filmada em plano sequência, então você não consegue desprender o olho da televisão, você fica de fato imerso na narrativa, no conteúdo, parece que você está dentro da série. Então isso por si só já abala a gente um pouquinho. E a temática, por ser pesada, ela também mexe de verdade. O primeiro episódio mostra o crime, né? Apresenta o crime cometido pelo Jimmy. No começo eu relutei muito para aceitar que ele de fato tenha cometido aquele crime, porque a gente não acredita. Um menino de 13 anos, vejam só, um menino de 13 anos, no final ela vai se revelar e vai ficando mais claro que de fato foi Jimmy que cometeu o crime, mas até então eu fiquei muito assim na dúvida, será que a gente fica se questionando o porquê? E essa série, ela vem levantar muitos porquês. Assim, ela não vem fechar uma narrativa de uma história com começo, meio e fim e acaba ali. Não. Ela tem uma história muito amarradinha, uma narrativa muito redondinha. Então você entende como é a construção da história, mas ela não vem trazer respostas únicas, fechadas sobre as temáticas que são levantadas. Então, ela é em 4 episódios e cada episódio vem tratar sobre um tema macro. Então, o primeiro é o crime em si, o segundo é o contexto da escola. Então, entender esse ambiente da escola em que o Jimmy estava inserido e o ambiente digital que ele estava também envolvido, né, inserido e o quanto esse ambiente digital, e é nisso que a gente vai focar muito aqui, ele levou, né, impactou e levou o Jimmy a cometer esse crime bárbaro. O terceiro episódio fala sobre masculinidade, né, sobre o entendimento do Jimmy sobre masculinidade, que é um entendimento
totalmente distorcido do que é uma masculinidade saudável. E aqui ele vem trazer alguns termos como incel, red pill, blue pill, e eu vou falar sobre isso mais aqui com vocês mais à frente. E o último episódio vem falar sobre a família. Então, cada bloco dessa minissérie é um bloco denso, muito denso, que tem várias camadas e que a gente precisa estar atento aos detalhes, sabe? Aos detalhes mesmo. Porque não é somente uma coisa que levou o Jimmy a cometer o crime. São vários fatores e que a gente não percebe no dia a dia, porque a gente está tão envolvido nas nossas questões. Eu falo nós, pais, né? Pais responsáveis de adolescentes, de crianças, estamos tão envolvidos na nossa rotina, no nosso dia a dia, que acabamos não percebendo, e não é por maldade, não é por desleixo, enfim, não é por qualquer outro motivo negativo, mas sim porque a gente de fato está nesse modo automático e não percebe as pessoas que estão ao nosso lado, as crianças, os adolescentes que precisam de atenção e precisam de um pouco mais de vigilância, digamos assim. No último episódio da série, que é o episódio que trata sobre a família, mostra uma cena do pai e da mãe se culpabilizando muito, se questionando muito de como o filho chegou a esse ponto de matar outra pessoa. E é uma cena muito impactante, muito forte, porque de fato eles não entendem. Eles se culpam por achar que não deram a atenção devida, ou que faltou amor, que faltou mais alguma coisa, ao mesmo tempo que eles falam que entregaram muito mais do que eles receberam. O pai fala isso, que viveu um contexto de violência quando criança e não queria passar isso para os filhos, e não passou isso para os filhos, mas meio que não adiantou na cabeça dele, porque o filho acabou cometendo um crime bárbaro, que ele nunca imaginou que isso fosse acontecer. Eles achavam que o Jimmy estava em segurança por estar dentro do quarto, acessando a internet, um computador, e a gente sabe que isso não é verdade. O ambiente digital, ele é muito perigoso, principalmente para crianças e adolescentes que não têm a maturidade emocional, psicológica ainda formada. Se é um ambiente em que nós adultos ainda estamos aprendendo a lidar com ele, imagine que dirá um adolescente, uma criança que não tem toda a expertise, todo o conhecimento, toda a história de vida de um adulto, né, que já passou por tanta coisa, que não tem a maturidade, que não tem a personalidade ainda formada, que está nesse processo de construção. Adolescentes, eles têm uma necessidade muito grande de pertencimento. É o momento da vida em que eles querem se sentir pertencentes no mundo, estão se conhecendo quem eu sou, o que é que eu vou fazer nesse mundo, o que é que eu posso contribuir com esse mundo, quem são os meus pares, o que que eu gosto. Enfim, é um momento de muitos questionamentos, é um momento de muitas descobertas. E quando a gente não dá a devida atenção para esses adolescentes, para essas crianças, e eu falo aqui adolescentes, mas puxo também a sardinha para crianças pequenas, como a minha filha, porque é nesse momento da primeira infância em que a gente forma a base emocional que essa criança ela vai carregar para a vida inteira. O amor, o se sentir pertencente a um grupo, no caso a família, né? Tudo isso faz parte do contexto da primeira infância, que vai se desenvolvendo e que vai agregando, né, às novas experiências e memórias ao longo da vida. Então, o adolescente, quando ele não tem essa base muito fortalecida, ele vai sofrer muito mais, ele vai ter uma autoestima muito baixa, ele vai querer sanar as faltas que ele teve com outras coisas, além das questões naturais que um adolescente tem, né, de questionamentos, de querer experimentar. Então, a necessidade de pertencimento, enfim, de se sentir valorizado, amado, tem uma parte que terceiro episódio de me conversando com a psicóloga, ele fala sobre isso. Você gosta de mim? Ele questiona a psicóloga. Eu sou feio. Então, sim, são coisas, são entendimentos que aquela criança, que aquele adolescente ele tem sobre ele, que foi formado a partir do outro, né, do contexto da sociedade que ele está inserido, da escola, do ambiente digital que ele está inserido. E o Jimmy, ele participava de fóruns online, onde a cultura do ódio contra as mulheres é muito forte, que é os movimentos Red Pill, Blue Pill. Esses movimentos eles têm povoado a internet de forma
desastrosa. A gente não consegue, eu pelo menos, eu desconheço esses fóruns porque eu não procuro sobre eles, então eu não faço parte desses grupos. Fica muito difícil para mim, enquanto mãe, saber como é que acessa esses fóruns, onde é que eles estão, como é que eles se apresentam, porque de fato não é algo que eu tenho interesse. Mas eu sei que os adolescentes, que os meus afilhados, sobrinhos, que a minha filha, ela pode acessar esses ambientes por meio de influências de amigos, que foi o que aconteceu com o Jimmy. Eu fiquei muito chocada quando apareceram esses termos. O que é um incel? O que é um red pill? O que são esse movimento Black Pill, enfim, incel, minha gente, significa celibatário involuntário. São meninos que se sentem incapazes de ter um relacionamento amoroso, mesmo querendo se envolver com alguém. E aí esses meninos, eles dentro desses movimentos Red Pill, Black Pill, eles vão entendendo que a culpa é da menina que não se interessa por eles. Geralmente o incel é um menino jovem, ligado à internet, mas não somente jovem, tá? Começa com adolescentes, mas tem muitos adultos que também se autodeterminam incels e que fazem parte desses grupos que, aliás, passam essa mensagem, essa narrativa, esse discurso para esses meninos jovens. Então, eles estão ligados à internet, geralmente são pessoas tímidas, inseguras, além de ter dificuldades de se socializar. Ele fica ressentido e culpa as meninas e mulheres por causa desse sentimento de rejeição. São meninos que acham que o mundo está contra eles, e esse mundo são as mulheres. As mulheres são contra eles. Eles se sentem vítimas, se sentem se sentem ameaçados por conta da presença feminina, por conta das mulheres. E na série mostra bem isso. O Jimmy ele se sente rejeitado porque a menina que ele queria tinha um interesse, né, rejeitou ele, falou de uma forma que o magoou. Ela praticou um certo bullying com ele, de fato, mas isso não era motivo para que ele chegasse a cometer esse crime bárbaro. Mas como ele já estava inserido nessas comunidades, incel, Red Pill, Black Pill, essas comunidades de ódio, ele já tinha um entendimento de que a rejeição dela era porque ele era um menino feio, que ele não era um menino sarado, um menino que chamava atenção aos olhos, que tinha um físico. E aqui a estética, ela é muito instigada, ela é super valorizada. Então ele se autodeterminava um menino feio, desinteressante e culpava essa menina, achando ela interesseira, achando ela uma menina vadia, uma menina que não tinha valor enquanto ser humano. O entendimento do Jimmy, ele é muito escasso no que se refere à humanidade. Tá tão naturalizado para aquele garoto essa cultura do ódio que para ele ainda fica meio que banal o fato dele ter cometido crime contra aquela menina. No entendimento dele, de fato ela merecia ter morrido. E isso que é o mais chocante, isso que é o mais cruel, porque é um menino de 13 anos, minha gente. Então, quantos adolescentes estão aí no nosso convívio, ao nosso redor, que estão dentro dessas comunidades, que vivem destilando ódio na internet, a gente desconhece, às vezes a gente acha que o menino, por ser apático, por ser tímido, por não dar trabalho dentro de casa, ele é um menino que está seguro, que assim, não vai causar dano nenhum à sociedade, quando na verdade o menino passa o dia inteiro na internet, no computador, cria um perfil fake e começa a destilar ódio contra mulheres, contra grupos marginalizados e chegar ao ponto de isso sair da internet e ir para de fato para o físico, para a nossa realidade. Eles podem se juntar em grupos e fazer um ato coletivo contra meninas ou podem agir de forma individual, como foi o caso do menino da série. Então é um tema de extrema importância para que a gente fique atento nesse nosso mundo digital, nessa realidade que a gente vive hoje e que a gente precisa de fato entender como é que funciona esse ambiente digital, o que significa esses emojis que esses meninos trocam o tempo inteiro, porque foi outra coisa que me deixou impactada. A linguagem que eles se comunicam são por símbolos. Então, falando aqui de comunicação, a nossa comunicação ela foi criada, ela tem uma história pautada na simbologia, né? Nos desenhos rupestres, nos símbolos, e que foi evoluindo, ganhando complexidade. E aí a gente volta meio que para
não volta diretamente, mas os símbolos voltam a trazer certo peso na nossa comunicação, porque os emojis eles vêm traduzir aquilo que a gente sente, só que a gente não sabe o que o emoji significa para outra pessoa. E aqui é que está o perigo, porque eu mando uma carinha para uma pessoa, aquela pessoa entende de uma certa forma, ou então ela tem um significado para um grupo que é diferente para outro grupo. A gente está meio que perdido. Eu me sinto perdida. E é algo que eu tenho estudado desde então, a partir da série, que eu vou estudar muito mais, inclusive, para que eu possa proteger a minha filha. Mas eu agindo individualmente não funciona, não resolve. É preciso que toda a sociedade esteja envolvida nesse movimento de cuidar dos nossos jovens, de estar atento aos nossos jovens, de entender como é que esse ambiente digital funciona, essa nova linguagem digital, essa nova forma de comunicação, quais são esses ambientes onde circula esse discurso de ódio, para que a gente possa proteger os nossos jovens, para que novas regulamentações aconteçam, como já tem propostas aí no nosso Congresso, Senado, para que a educação também possa acompanhar essa linguagem digital e possa instrumentalizar esses jovens, porque não é somente em casa, mas a escola tem um papel fundamental. E quando mostra a escola na série, é um ambiente totalmente caótico. São pessoas totalmente perdidas, profissionais, não sei se sobrecarregados, mas a aparência que dá é que são profissionais descomprometidos com a educação. Então, os adolescentes, os alunos estão ali na sala de aula. O Jimmy fala que gostava da matéria de história, que gostava do professor de história, mas o professor nem lembrava dele. Esse ambiente da escola, ele precisa estar muito preparado para esses adolescentes. É uma fase muito difícil? É uma fase muito difícil. Mas a escola precisa acompanhar essa evolução da tecnologia, essa evolução da nova comunicação digital, para que possa também ajudar a proteger esses jovens. Red Pill e Blue Pill está relacionado ao filme Matrix. E tanto o Incel quanto o Red Pill e o Blue Pill, eles tiveram o seu contexto, o seu significado deturpado por causa desses grupos de ódios. Esse incel foi criado por uma menina até. Uma menina, lá na década de 90, se eu não me engano, década de 90, ela criou uma comunidade para reunir pessoas que tinha uma certa dificuldade de se relacionar, mas o intuito daquela comunidade eram pessoas se apoiar e não destilar ódio contra outras pessoas. Em determinado momento, essa menina conseguiu um relacionamento, então ela saiu dessa comunidade e esses homens com a mentalidade, com a saúde mental prejudicada, acabou que se apropriou do termo incel e levou para um lugar de ódio, um lugar de misoginia. Importante, minha gente. O recado que eu queria trazer para vocês hoje é que vocês estejam atentos e atentas às crianças e adolescentes ao seu redor. Mesmo se você não for pai ou mãe, você for um avô, uma avó, um tio, um cuidador, uma cuidadora, se tiver criança e adolescente no seu círculo social, tenta alertar as pessoas responsáveis para que estejam de fato ali mais presentes na vida desses adolescentes, dessas crianças, para que não deixem eles o tempo inteiro na internet e, se precisar, tenham formas de controle. E não somente do controle, porque a gente precisa dar liberdade para os adolescentes. Aqui é um, é um lugar muito tênue, porque adolescentes eles precisam de uma certa liberdade para experimentar, para se desenvolver, mas é uma liberdade em vigilância. É uma liberdade onde você está muito perto daquela criança, daquele adolescente, para que quando algum movimento estranho, algum comportamento estranho possa surgir, você possa agir de imediato e impedir, quem sabe, uma tragédia dessa acontecer. Outra coisa muito importante é ficar atento à saúde mental das nossas crianças e adolescentes. Então, se você percebe que o seu filho e sua filha é muito introspectivo, não quer dialogar de jeito nenhum, tem movimentos, comportamentos estranhos, fica mais próximo, se mostra disponível para o diálogo, mostra para essa criança, para esse adolescente que você quer de fato ser
parceiro dele e que está ali junto para ajudá-lo a ser a melhor versão dele, que ele é uma pessoa amada, que ela é uma pessoa querida, valorizada, enfim, trazer esse sentimento de pertença para esses adolescentes e essas crianças, para que eles não busquem isso fora de casa, para que eles não busquem isso em ambientes digitais. É isso, minha gente. Dá muito pano pra manga essa série. Se você não assistiu ainda, desculpa os spoilers, foram muitos, mas assista, assista. Comenta aqui comigo, vamos fortalecer essa rede de informação, porque de fato nós estamos em uma nova era. Essa era digital ainda está sendo descoberta por nós e a gente precisa de informação de qualidade, a gente precisa de formação de qualidade para ajudar os nossos jovens a serem pessoas saudáveis, adultos funcionais e saudáveis, enfim, na vida. É isso, eu espero que tenha contribuído com vocês, eu espero que tenha, no mínimo, despertado a curiosidade para estudar um pouco mais, para conversar sobre esses temas com outros pares, com outros adultos, e eu espero você no próximo episódio. Cheiro!